Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta segunda-feira bora falar sobre o provável primeiro reforço do Santos para a sequência da temporada. Trata-se de William Arão, volante barra zagueiro de 33 anos de idade, que chegaria ao Santos livre no mercado após uma passagem pelo Panathinaikos da Grécia. Bora falar sobre isso a partir de agora. Peço para que você se inscreva e ative o sininho se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. E eu quero do fundo do coração agradecer a todos os nossos inscritos que têm chegado aqui ao canal, mesmo diante dessa fase do Santos que parece que nunca terminará de ser ruim, né? O Santos que depois de vencer o Vitória, deu ao seu torcedor mínima esperança de que alçaria voos maiores. Mas o tombo vem logo na sequência, depois da derrota contra o Botafogo. Se você não viu o nosso pós-jogo, vou deixar aqui em algum momento no final do vídeo, ou aqui, para você clicar e assistir, se você ainda não viu e quiser ver a minha opinião sobre o jogo de ontem, tá? Eu falo ali, deixo muito claro quem foi o culpado do jogo de ontem. E até provavelmente, peço para que você deixe o seu like, comente, compartilhe, manda para os amigos, hype esse vídeo, tá bom? No final do vídeo aí, ó, pelo seu celular, enfia o dedo no hype, que é uma coisa boa, uma nova ferramenta, digamos assim, do YouTube, e faz com que o YouTube entregue o nosso vídeo para outras pessoas. Bom, tá, e torne-se membro também se você quiser. Vem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp dos membros, tá? Só se tornar membro, escolher a categoria, mandar seu telefone celular para o canal filhodepeixe@gmail.com. Dito tudo isso, bora falar de William Arão, tá? No início da manhã dessa segunda-feira, a jornalista Gabriela Brino publicou um vídeo aqui no seu YouTube falando sobre o William Arão e horas depois o Lucas Mussetti publicou uma reportagem no UOL. Aliás, deixar registrado aqui que ontem eu assisti ao jogo do Santos nas arquibancadas de Vila Belmiro, no mesmo setor em que estavam Lucas Mussetti e Gabriela Brino. Depois do jogo eu fiz questão de cumprimentá-los, dizer que eles são referência para mim. Até citei que eu tinha um canal no YouTube, eles falaram, pô, vai pra cima, parabéns. Eles falaram, pô, você tem 11 mil inscritos? Caramba, cara, parabéns, vai pra cima. Então deixar aqui, eles provavelmente não estão vendo esse vídeo, mas deixar aqui registrado que eles foram muito cordiais, respeitosos comigo, e deixar registrado mais uma vez, vocês sabem que eu sempre cito eles dois aqui, como fonte de inspiração para fazer um trabalho sério e bem feito sobre o Santos. Bom, e enfim, eles trouxeram essa notícia de que o Santos negocia com o William Arão. Qual que é o contexto, gente? Vocês sabem que o William Arão já esteve na mira do Santos desde o começo do ano. Quase veio ao Santos, inclusive. O Santos até cogitou fazer um pré-contrato com ele no começo do ano, ali em janeiro, porque o contrato dele com o Panathinaikos terminaria agora no meio do ano. O Santos não fechou um pré-contrato, mas agora negocia para trazer o jogador sem custos. Ele está de saída do Panathinaikos da Grécia, onde na atual temporada ele jogou 39 partidas, sendo 33 como titular. E nas temporadas anteriores, uma delas pelo Fenerbahçe da Turquia e outra já no Panathinaikos, ele jogou 45 jogos numa temporada, 44 na outra. O que significa que, apesar da idade, que para alguns é relativamente avançada, ele está em ritmo e tem conseguido entregar uma grande quantidade de jogos. Eu vou tentar colocar aqui, não sei se eu vou conseguir editar esse vídeo, porque vocês estão percebendo que eu não estou gravando em casa, estou chegando para trabalhar agora na manhã dessa gelada segunda-feira. Vou tentar colocar aqui na tela o mapa de calor do William Arão nessa temporada, tá? Para vocês verem como ele joga de zagueiro, como ele joga dos dois lados do campo, pela esquerda, pela direita, e até algo que me surpreendeu, admito, não esperava isso, uma presença no campo ofensivo, não muito grande, vocês devem estar vendo aí no mapa de calor, mas relativamente surpreendente para alguém que é um volante. E é polivalente, além de ser zagueiro, pode ser um 5, também conhecido como primeiro volante, pode ser um 8, também conhecido como segundo volante. E na reportagem do Lucas Mussetti, ele diz que o Santos avalia bem o William Arão e acredita que ele pode ser um parceiro ideal para o Zé Rafael, que para mim foi o melhor em campo ontem contra o Botafogo, fez uma partidaça absurda. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu tive da arquibancada, vocês que viram o jogo pela TV, mas é impressionante como ele clareia jogadas com um toque, às vezes sem encostar na bola, né, só com uma ginga de corpo, tapa de primeira, como ele desarma, como ele é inteligente. E gente, olha só, é importante que seja dito que eu não acompanhei o William Arão no Panathinaikos, né?
Se eu disser que eu assistir um jogo sequer do futebol grego, eu estaria mentindo. E mentiroso eu não sou, eu sou muito transparente com vocês que acompanham o meu trabalho aqui no canal. Não vi o William Arão jogar no Panathinaikos, não vi o William Arão jogar no Fenerbahçe, mas ele tem números de jogador titular, tem números de jogador consistente, tem números de jogador que chega para elevar o patamar do Santos. Disso eu não tenho dúvida. Eu posso queimar a língua e esse vídeo se tornar um meme, mas eu tenho absoluta convicção de que se o William Arão chegar de fato ao Santos, será um jogador titular. E é disso que nós precisamos. Nessa janela, e aliás, no momento que você está vendo esse vídeo, a janela de exceção para o Mundial está aberta. E mesmo clubes que não jogarão o Mundial podem contratar. Ela fica aberta desde hoje até o dia 11, se eu não estiver equivocado. E depois ela volta no dia 1º de julho e vai até meados de agosto, tá? E o Santos precisa de jogadores, no plural, titular. Precisa de zagueiro, precisa de volante, precisa de lateral direito, precisa de pontas, no plural, e talvez a prioridade seja um centroavante. Tiquinho, David Washington, Furk, nenhum deles é solução. O Furk a gente isenta porque sequer entrou em campo esse ano. Tiquinho, não tenho esperança nenhuma. David Washington, também não tenho esperança nenhuma. Então o Santos precisa de um 9. Quando o jogo estiver difícil, quando o jogo estiver encrespado, a bola do jogo, se passar no pé do cara, ele precisa pôr no barbante. O Santos tem um gol nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo que você ouviu. E foi o gol contra o Vitória no jogo passado, né? Então o Santos precisa de gols, no plural. E para isso precisa de um fazedor de gol. O William Arão não é fazedor de gols, mas é um jogador que, como eu disse, é coringa e deve ser titular. E, aliás, eu tenho curiosidade para saber se inicialmente ele chega para ser um contratado para a volância, para jogar talvez atrás do Zé Rafael, ou se ele chega para ser zagueiro. Até porque nós temos aí a dúvida quanto à continuidade do Gil. Até está se falando que ele fica até o final do ano, mas nós temos um Luizão que me parece que não confiam no garoto. Nós temos um João Basso que a torcida não confia, em que pese o fato de ontem, contra o Botafogo, talvez, na minha modesta opinião, o João Basso ter feito a sua melhor partida com a camisa do Santos, jogou muita bola, é preciso ser dito. Aqui a gente não tem jogador de estimação, mas a gente também não persegue nenhum jogador. Quando vai mal, a gente diz que vai mal. Quando vai bem, a gente tem a obrigação de dizer que foi bem. E o senhor João Basso ontem fez uma partida de gente grande. Mas ainda assim, acho que o Santos precisa de zagueiro, tá bom? Como diria o meu amigo Francisco, membro do nosso canal, zagueiros. Concordo com ele. O Santos precisa de zagueiros no plural. E o William Arão pode resolver com uma cajadada só, acertar 2 coelhos. Pode ser um zagueiro, pode ser um volante, porque ele tem boa saída de bola, ele daria alternativas táticas para o nosso treinador, né? Pode fazer uma linha de 3 zagueiros, com ele afundando, sendo um zagueiro quando o Santos não tem a bola, sendo um volante quando o Santos tem a bola. Ele é bom no cabeceio, ele é um bom passador, é um jogador completo. E mais, nesse momento em que o Santos está afundado, desmoralizado, entristecendo o seu torcedor, o Santos precisa de jogadores vitoriosos. Vocês viram a diferença que o Zé Rafael faz no meio de campo do Santos? Um multicampeão pelo Palmeiras. Um jogador experiente, que faz falta tática, um jogador que derruba quando precisa derrubar, que dá aquele puxãozinho de camisa, que dá aquela chegadinha no tornozelo, né? Que só empurra, faz uma falta para parar o jogo. Pode fazer falta no futebol, viu, gente? Algumas pessoas não percebem isso, mas pode. Né, aquela falta tática inteligente para parar a jogada, e o time do Palmeiras, onde o Zé Rafael jogou por muito tempo e foi campeoníssimo, faz isso como ninguém no futebol brasileiro. E o William Arão era um pilar de sustentação do Flamengo mais vencedor do século. Talvez só não tenha sido mais Flamengo, mais vencedor do que o Flamengo do Zico. Mas fora isso, a geração de 2019, 2020, 20 e pouquinho, é das mais vitoriosas da história do Flamengo. E o William Arão foi um senhor jogador. É verdade que de 2019 para 2025 lá se vão 6 anos, mas ainda assim, como eu disse, não é que ele saiu do Flamengo e caiu no ostracismo na Europa. Não jogou em times de primeira prateleira, os Bayerns, os Barcelonas e etc e tal, os PSGs, não. Jogou em ligas mais periféricas, na Turquia e na Grécia, mas jogou 45 jogos numa temporada, 44 na outra, 39 nessa atual temporada.
são números inferiores à atual quantidade de jogos do Campeonato Brasileiro, do calendário brasileiro, né? Salvo engano, o jogo de ontem foi o jogo de número 37, 38 do Santos. Então perceba que nós estamos em junho e já temos quase a totalidade de jogos que o William Arão fez na temporada inteira. Mas é um jogador que pode ser dosado, não precisa jogar 70 jogos, certo? Não precisa jogar 70 jogos, mas é um acréscimo e tanto. Eu gosto. Negociação iniciada pelo Pedro Martins, ele esticou a negociação antes de sair. Tanto a Gabriela Brino quanto o Lucas Mussetti informam que já há um acerto financeiro do Santos com o Arão. A questão agora é o Arão convencer a sua família, principalmente a sua esposa, a voltar ao Brasil. Afinal de contas, são alguns anos já morando na Europa, seja na Grécia, seja na Turquia. Mas, alô William Arão, um recado para você. Talvez as praias da Grécia sejam um pouquinho superiores às de Santos, mas a cidade de Santos é uma maravilha, tem ótimas praias, é uma cidade tranquila. Por favor, venha para o Brasil, venha para o Santos. É um jogador que, para mim, acrescenta e tem um perfil que o Santos precisa perseguir nessa janela. Não tem dinheiro? Como parece que não tem? Vá nos tiros certos. Jogador sem contrato, experiente, vitorioso e que agregaria muito ao Santos. Para mim, um pacote perfeito. Quero saber a sua opinião, tá bom? Comente, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Obrigado a todos pelo apoio, pelo suporte e por pavimentarem o crescimento do canal. Ontem nós comemorávamos 10 mil e a gente já tá, ó, toque, chegando nos 11 mil. O céu é o limite e eu conto com você. Aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor tem vez e voz. E é por isso que você participa ativamente aqui comigo. Provavelmente a gente volta ainda hoje com um vídeo sobre o vilão do jogo de ontem. Você sabe de quem eu estou falando, mas para conferir mais detalhes, a gente se encontra mais tarde. Não esqueça do seu like, compartilhe com os amigos, comente e fique com Deus. Uma ótima semana para você, apesar da lambança que o Santos fez ontem na Vila Belmiro. Tchau!